Eu tenho certeza que você já ouviu isso. Homem que é homem tem que durar mais de 40 minutos. Se ela gozar, tu pode ter certeza, ela vai gritar horrores. Se o pau for pequeno, cara, não tem chance. Pois é, a gente cresce ouvindo esse monte de asneira e depois no futuro não sabe dizer exatamente o que é verdade, o que não é, o que é mito, o que realmente está acontecendo. Mas fica comigo hoje que eu vou te contar os 5 maiores mitos que os homens levam na cabeça deles e que as mulheres não concordam. Nesse vídeo eu vou te mostrar os 5 maiores mitos que os homens acreditam na hora H e como libertar a sua cabecinha disso. E aí acabar transformando a sua vida sexual de maneira efetiva. Quanto maior, melhor. Vou começar com esse que é um clássico, né? Todo homem já ouviu, ou a maioria acredita que tamanho sim é documento. Eu já fiz um vídeo só falando sobre isso. A gente já sabe, né, que o canal vaginal não é tão grande assim e que apesar de passar um nenê por ali, o tamanho não vai fazer tanta diferença assim na hora H. O que faz diferença mesmo é se você conseguir fazer ela chegar lá ou não. A maior parte do prazer feminino está no clitóris e não vem da penetração. Um negócio desse tamanho pode mais atrapalhar do que qualquer outra coisa, porque o relato que eu escuto dos meus pacientes que tem uma ferramenta grande é que só atrapalha e acaba dificultando um pouco para ter relacionamentos de longo prazo. O segundo mito que é bem importante, que os homens acreditam muito, é que se ela gritou, se ela gemeu alto, é porque ela gozou. Calma lá, pequeno polegar, porque não é bem assim que funciona. A indústria pornográfica criou uma grande ilusão na cabeça masculina de que um orgasmo feminino vem aí acompanhados de gritos e gemidos e tremores e aquela coisa cinematográfica, muitas vezes um esguicho que tu não sabe nem de onde surgiu. Isso não acontece na realidade, tá? Normalmente os orgasmos são mais contidos, a mulher ela traz outros sinais que não só essa barulheira, então tem que ficar bem atento aí para não perder esses sinais e para não ser enganado também. O terceiro mito, que é bem importante, que os homens acreditam muito, é que se ela não gozou, você é menos homem. Se ela não chegou lá, você não atingiu, você não cumpriu o seu papel de homem. Essa aqui carrega uma culpa e uma pressão totalmente desnecessária e muitas mulheres, às vezes, nem conseguem chegar lá, nem sozinhas, nem com elas mesmas. E colocam essa responsabilidade toda no homem. E muitos homens colocam essa responsabilidade toda neles também. Mas o orgasmo, ele não é responsabilidade só do homem ou só da mulher. É um conjunto, é algo que tem que ser construído em casal, né? Você não vai conseguir fazer a sua parceira chegar lá se não se preocupar com ela, se não conversar com ela. Também não tem muito a ver se você fez ela chegar lá, você ser mais homem ou ser menos homem. Tem mulheres que nunca chegaram lá e têm uma vida sexual satisfatória. O prazer dela não é só sua responsabilidade, vem dela também, vem dela se conhecer, vem dela saber o que ela gosta e ela que tem que te dizer. Não tem como você adivinhar de primeira o que uma mulher gosta e sair marcando gols assim, à torto e à direita, sem saber jogar, né? Claro que existe um caminho, existe uma forma de fazer? Existe, tem como aprender, tem como facilitar essa situação. Mas não fique achando que o prazer da sua parceira depende única e exclusivamente só de você. Quarto mito. Quanto mais tempo eu durar na cama, melhor. Porque mulher demora para gozar, então tem que ficar lá horas e horas. Não, meu bem, não é bem por aí. Até porque se tu ficar lá horas e horas e horas e horas e horas macetando, sem ter uma lubrificação adequada, sem estar fazendo isso direito, tu só vai machucar a tua parceira e acabar aí complicando a tua vida posteriormente. Sexo nunca foi sobre tempo e sim sobre qualidade. A gente sabe e acredita que algumas mulheres têm aí
um tempo maior para se chegar lá, mas hoje a gente já sabe que isso não é real. Muitas vezes o que interfere de fato é o nível de excitação que aquela mulher está no início do ato sexual. Então, se você consegue botar a excitação dessa mulher lá em cima, ela não vai precisar de um ato longo para chegar lá, porque ela já vem excitada. A preliminar já fez com que ela quase chegasse lá, ou até mesmo chegasse lá antes, né, de uma penetração de fato. Então esqueçam que essa coisa de que ficar muito tempo penetrando é o que vai realmente dar prazer para sua mulher, porque na maioria das vezes, isso aqui, ó, o enfia, nem é o que a mulher mais gosta, porque lembra que a zona de prazer dela é lá no clitóris, lá em cima, quando você estimula com o dedo ou de alguma outra forma. Então a penetração, quem tá aqui no meu canal já sabe que a penetração não é a estrela principal aí na hora do sexo. E o último mito, que tem a ver um pouco aí com o mito anterior, é que os homens acham que sexo é só penetração. Que você vai chegar a fazer sexo com a sua parceira quando você penetra ela. O sexo não é só penetração. Ele começa muito antes da penetração. A penetração é uma conclusão do ato sexual, mas ela não é o ato sexual em si. A maioria das mulheres goza com outros estímulos, goza com estímulo no clitóris, goza com o estímulo de um falar ali no ouvido, goza com o estímulo no seio, goza com tantas outras coisas. As mulheres, elas realmente sentem o sexo de uma maneira completa, com o corpo todo. Ele sai um pouco desse padrão genitalizado que os homens têm, que é só pau e peca, pau e peca. A mulher não é isso. A mulher, ela sente como um todo. Então, a penetração acaba sendo só um a mais e não o sexo em si. Esses mitos criam uma pressão tão grande no imaginário masculino que o homem começa a achar que o sexo é um campo de prova, é um campo de batalha. E na verdade não é. O sexo é só um momento a dois para você desfrutar e ser feliz com a sua parceira. Ele não é um joguinho que você tem que passar de fase ou que você tem que cumprir uma determinada específica tarefa para dar certo. Não tem isso. O sexo não é sobre técnica, não é sobre algo que você tem que cumprir, e sim sobre entrega, sobre conexão, sobre estar presente e viver aquele momento da melhor maneira possível. Mais você se liberta desses padrões, mais potente você fica. É aí que você começa a viver o prazer de verdade, com presença, com escuta, com sensibilidade e com muita liberdade. Agora, se esse vídeo abriu a sua mente e te trouxe uma nova perspectiva, me conta aqui nos comentários o que mudou e encaminhe esse vídeo para aquele seu amigo que precisa saber disso. Eu vou ficando por aqui, nos vemos na próxima. Um beijo, tchau!